Eu sei que não é a primeira vez que eu te peço para fazer isso, mas tira um segundo e imagina que você foi transportado de volta no tempo. Pode ser praticamente qualquer época, só escolhe um momento em que feras e criaturas pré-históricas ainda estavam vagando por aí. Ok, agora eu quero que você visualize a pior coisa possível avançando na sua direção. Conseguiu? Bom, eu não posso usar um hack da observação para adivinhar exatamente qual animal você escolheu, mas eu aposto que foi algo absolutamente colossal, pelo menos em comparação com a gente. Afinal, é isso que tanta gente ama na pré-história. Ela é o lar de criaturas gigantescas que, de certa forma, quase parecem míticas e, ao mesmo tempo, eram tão reais quanto qualquer coisa. Só que por causa desse favoritismo pelos gigantes do passado, os animais extintos menores acabaram sendo deixados de lado. Me diz, você consegue nomear uma cobra pré-histórica além da titanoboa ou da vazuki? Um tubarão além do megalodon? Ou um canídeo pré-histórico além do lobo terrível? Bom, se você assiste aos meus vídeos, eu espero que sim, mas esse nem é o ponto. O ponto é que, no geral, a gente tende a achar que os piores pesadelos são os maiores. Só que, ironicamente, na vida real, muitas vezes é o pequeno que causa mais caos. Por exemplo, a maioria dos estudos que perguntam quais animais as pessoas mais temem mostram que criaturas menores, como cobras venenosas e aranhas, costumam aparecer no topo da lista. Em muitos casos, são as próprias aranhas que lideram. E vale lembrar que a maior aranha do planeta, no tamanho máximo, tem só o tamanho de um prato. Eu digo só porque, apesar de ser perturbador, isso mostra como um animal do tamanho de um prato pode assustar mais gente do que, por exemplo, um elefante. E isso faz a gente pensar. A gente sempre ouve falar dos pesadelos gigantes da pré-história. Mas e os pesadelos pequenos? Foi aí que eu comecei a pesquisar quais eram exatamente os horrores do passado que vinham em embalagens compactas. Deixa eu te dizer, algumas das coisas que eu encontrei eram bem sinistras. Cada uma por um motivo diferente. Algumas tinham uma aparência assustadora, outras causavam danos devastadores, desproporcionais ao próprio tamanho, e algumas eram uma mistura das duas coisas. E eu sinto que um ótimo lugar para começar é um país que ainda hoje é conhecido por abrigar sua própria cota de pesadelos, a Austrália. Isso mesmo, a terra do não, como eu gosto de chamar. Tem até hoje uma boa quantidade de criaturas questionáveis, mas no meio delas existem alguns animais que a maioria das pessoas não teme instintivamente e que muita gente até admira, como o koala, o wombat e, claro, o canguru. O canguru é o animal nacional da Austrália e supera os humanos em número por lá, com uma população que gira em torno de 50 milhões. Pode não parecer tão ruim assim, já que eles são herbívoros e podem até ser discretamente fofos. Mas há algum tempo, 50 milhões de cangurus teriam sido algo bem mais preocupante. Na verdade, muito mais preocupante. Graças à existência de um gênero conhecido como Ecautadeta, um pequeno sujeito interessante que viveu na Austrália do final do Oligoceno até o Mioceno. Mas sendo justo, é um pouco errado chamar o Ecautadeta de canguru, porque ele era apenas um parente próximo, pertencente à mesma superfamília, porém dentro de um grupo mais específico, conhecido como Ipsiprimnodontodeia, uma família de marsupiais que hoje é representada por apenas um gênero vivo, o canguru-rato almiscarado, que não tem relação com ratos, mas se parece um pouco com eles, daí o nome. Já o Ecautadeta, por outro lado, na aparência lembrava muito mais um canguru do que um rato. Ele ficava ereto como um, só que numa postura mais baixa, mais agachada, quase como se estivesse tramando alguma coisa. E digamos que não estava mesmo ali com boas intenções. Apesar de não pesar mais do que um pug, era muito mais agressivo e intimidador. Esse marsupial não era um amante de folhas, era um sedento por sangue. Ou pelo menos, essa é a principal suspeita. Dentro do crânio de cada Ecautadeta havia dentes trituradores altamente especializados que parecem ter evoluído com o único propósito de cortar carne enquanto a mandíbula se fechava. E não só isso, a estrutura deles indica que eram fortes o bastante para lidar com grandes quantidades de carne, e não apenas com alguns restos ocasionais. Esse foi o primeiro bom indício de que estávamos diante de um canguru carnívoro, mas talvez ele fosse só um necrófago, certo? Provavelmente não. Porque se você olhasse um pouco além dos dentes principais, encontraria a mãe de todos os premolares. Cada Ecautadeta tinha premolares gigantes, desproporcionais, afiados como lanças e projetados para fora da boca, como verdadeiras lanças. E consegue adivinhar como os paleontólogos acreditam que ele usava esses dentes? Exatamente, como uma lança. Acredita-se que o Ecautadeta basicamente perfurava a presa até a morte, enquanto também golpeava qualquer ameaça que chegasse perto demais. Definitivamente não é um marsupial do qual eu me aproximaria, apesar do tamanho pequeno. E sinceramente, se eu desse de cara com um grupo grande desses animais, o fato de eu ser maior não me traria muito conforto.
O único lado positivo é que esses marsupiais parecem ter tido uma distribuição mais limitada. Os fósseis estão concentrados exclusivamente no norte de Queensland, onde se acredita que caçavam cobras, aves, roedores, monotremados e até outros marsupiais. Nada agradável de imaginar. Mas sendo sincero, o Ecautadeta até que é relativamente tranquilo de encarar quando comparado a outros pequenos pesadelos antigos. Basta olhar para os escolecodontes. E aí você provavelmente está se perguntando, o que diabos é um escolecodonte? A resposta é simples. Trata-se de um vestígio inquietantemente comum do passado. O termo não se refere a um gênero específico, mas às partes fossilizadas das mandíbulas de anelídeos poliquetas predadores. Em outras palavras, vermes segmentados. E esses animais ainda existem hoje. Um exemplo é o verme bobbit, que só de bater o olho já dá para entender por que eu considero os escolecodontes pequenos pesadelos. Criaturas como verme bobbit não só parecem assustadoras, como vivem de forma igualmente perturbadora. Eles se enterram completamente em sedimentos macios e ficam escondidos. De lá, projetam antenas que detectam presas. Quando algo se aproxima, executam um ataque surpresa de nível máximo, usando mandíbulas afiadas como navalhas para capturar o azarado da vez. Em seguida, arrastam a vítima para dentro da toca. Tudo acontece em uma fração de segundo. E você definitivamente não vai querer saber o que acontece lá embaixo. Não é nada bonito. Agora que você já tem uma ideia de como os vermes bobbit atuais são assustadores, imagine como teriam sido os vermes predadores pré-históricos. Eles ainda existem em certa medida, mas o cenário antigo era muito pior. Isso porque os escolecodontes se tornaram mais raros com o passar do tempo, em comparação com períodos anteriores. Quanto mais voltamos no tempo, mais parece ter sido o domínio desses vermes. E houve um período geológico em que esses macarrões carnívoros eram especialmente comuns, o Ordoviciano, que ocorreu entre 486 e 443 milhões de anos atrás. Durante esse período, grande parte do mundo estava submersa. Vermes marinhos segmentados eram quase tão comuns quanto moscas hoje. Seria difícil nadar no oceano sem encontrar um. Desde as primeiras descobertas, milhares de escolecodontes dessa idade foram identificados ao redor do mundo. Isso mostra que no Ordoviciano, esses vermes existiam em números impressionantes. E não foi só em quantidade que atingiram o auge. Foi também nesse período que alcançaram o maior nível de diversidade da história. Não era apenas um tipo desagradável, eram muitos. Como as mandíbulas se preservam muito melhor do que o restante do corpo, é difícil saber exatamente como esses animais pareciam por completo. O que sabemos é que as mandíbulas surgem em uma enorme variedade de formas. Outra coisa observada é que, assim como as formas, os tamanhos também variavam bastante. A maioria das mandíbulas tinha menos de 2 milímetros, mas algumas, embora não fossem gigantes, eram consideravelmente maiores. Com base nas proporções das bocas, estima-se que os maiores desses vermes predadores pudessem atingir cerca de 2 metros de comprimento, com peso em torno de meio quilo. Não era algo grande o suficiente para capturar um humano, mas era mais do que suficiente para invadir sonhos, ou melhor, pesadelos. E ao mesmo tempo, embora sem relação direta, havia outro grupo de pequenos animais que também podem ser definidos como pesadelo pré-histórico. Em certos aspectos, eles lembravam esses vermes segmentados. Estamos falando dos conodontes. Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu tenho um certo apreço por esse grupo de vertebrados marinhos sem mandíbula, que já foram extremamente comuns nos oceanos do planeta. Em termos simples, podem ser descritos como lampreias pré-históricas. Só que, na minha opinião, eram ainda mais perturbadores do que as lampreias atuais, que continuam abundantes. E por quê? Para começar, esse grupo tinha dentes muito mais afiados. Em alguns casos, estruturas semelhantes a dentes chegavam a se projetar para fora da boca com crescimentos grotescos. E quando eu digo afiados, eu quero dizer extremamente afiados. Os conodontes são considerados os animais com os dentes mais cortantes já conhecidos. Algumas espécies possuíam estruturas dentárias cerca de 300 vezes mais afiadas que um dente humano, 25 vezes mais afiadas que uma faca de açougueiro e com espessura equivalente a 1/20 da largura de um fio de cabelo. Isso sugere que conseguiam perfurar carne com esforço mínimo. Ao que tudo indica, esse grupo apresentava uma dieta e mecanismos de alimentação bastante diversos. Alguns podem ter agido de forma semelhante às lampreias, perfurando a carne de outros animais marinhos. Só que nesse caso, com os dentes mais afiados já registrados. Bem legal, mas meio assustador. E infelizmente para qualquer mergulhador viajante do tempo, esses pequenos pesadelos que podiam atingir até 1 metro de comprimento permaneceram por um período extremamente longo.
O grupo surgiu durante o Cambriano, há cerca de meio bilhão de anos, e só foi extinto no Jurássico, aproximadamente 300 milhões de anos depois. E eu mencionei que existem indícios de que alguns eram venenosos? Definitivamente não é o tipo de criatura que você gostaria de trazer de volta tão cedo. São animais como os conodontes que fazem a gente ficar um pouco mais tolerante com o fato de que ainda existem lampreias. Eu sinto algo parecido quando penso nos insetos atuais. Muita gente não gosta de vários deles e tem reações quase exageradas só de sentir um encostar na pele. Mas depois de ler sobre insetos pré-históricos, eu passei a agradecer pelos que temos hoje. Um ótimo exemplo disso são as formigas modernas. Claro, algumas podem ser bem irritantes, mas você provavelmente daria um grande abraço nelas depois de ouvir falar da extinta Titanomirma. O nome por si só já dá uma pista de que essa formiga não era boa notícia. E é com ela que chegamos ao fenômeno que eu gosto de chamar de o pequeno grande problema. Isso acontece quando um animal que normalmente é pequeno, em comparação com a maioria das coisas, se torna assustador simplesmente por ser maior do que estamos acostumados. E isso fica bem claro com a Titanomirma, que até onde sabemos é a maior formiga que já existiu. Encontrada na Alemanha, nos Estados Unidos e até no Canadá durante o Eoceno, essa formiga nada pequena podia atingir o tamanho de um beija-flor. E como um beija-flor, também tinha asas. Sim, a maior formiga de todos os tempos podia voar e tinha uma envergadura que ultrapassava 15 centímetros. Agora imagina formigas do tamanho de pequenos pássaros zumbindo ao seu redor. Vale esclarecer que as asas parecem ter sido uma característica restrita às rainhas, então existe esse pequeno consolo, mas ele é bem frágil. Mesmo não sendo necessariamente letal, todo mundo sabe que levar uma mordida de formiga não é nada agradável. Agora, imagina ser mordido por uma cuja mandíbula tinha o tamanho do corpo inteiro de uma formiga preta comum. Não parece uma experiência muito divertida. E a situação pode ter sido ainda mais complicada. Existe um debate atual sobre o que exatamente essa formiga comia, e uma das hipóteses mais recentes não é nada reconfortante. Uma possibilidade sempre foi que a Titanomirma fosse cortadeira, usando as mandíbulas para cortar folhas. Mas pesquisas mais recentes sugerem outra coisa. Talvez essas formigas fossem mais parecidas com verdadeiras gangues organizadas, aparentadas às atuais formigas de correição africanas. Essas formigas modernas marcham em colunas que podem ultrapassar 20 milhões de indivíduos. São consideradas ameaças reais para pessoas, especialmente aquelas com mobilidade reduzida ou incapazes de sair do caminho, como bebês. E essas formigas atuais são minúsculas perto da Titanomirma. É possível que ela também marchasse em exércitos semelhantes, invadindo áreas, saqueando ninhos e abatendo animais de tamanho considerável, deixando apenas ossos antes de seguir adiante. Então, da próxima vez que você encontrar uma formiga no jardim ou sobre a mesa de um piquenique, talvez ao invés de esmagá-la, você pense duas vezes. E na verdade, muitos insetos entram nessa mesma categoria. As libélulas são um exemplo clássico. Não eram exatamente libélulas modernas, mas existiram seus equivalentes gigantes, as meganissopteras, entre outros insetos alados que sobrevoavam os pântanos pré-históricos do Carbonífero até o final do Permiano. Esses são os casos mais conhecidos. Muita gente já ouviu falar deles ao menos uma vez ou viu em algum documentário. Mas pode acreditar, existem vários outros insetos extintos dignos de um pesadelo que provavelmente você nunca ouviu mencionar. Um bom exemplo são os rhoacoides. Pelo nome, você pode estar pensando que se trata de um grupo de baratas extintas. É um palpite lógico, mas tecnicamente está errado. Embora esse grupo lembrasse baratas na aparência, era algo diferente. Hoje, de forma geral, são considerados precursores do que mais tarde dariam origem às baratas modernas, aos cupins e aos louva-a-Deus. Ainda assim, se você visse um, provavelmente confundiria com uma barata sem pensar duas vezes. Eles surgem no registro fóssil no final do Carbonífero e parecem ter vivido de maneira muito semelhante às baratas atuais. A dieta provavelmente consistia de matéria vegetal e animal em decomposição. Onde a coisa começa a ficar um pouco mais perturbadora é na forma como se reproduziam. Hoje, as baratas utilizam ootecas para proteger seus ovos, estruturas em forma de cápsula que abrigam a prole em desenvolvimento. Os rhoacoides não faziam isso. Em vez disso, possuíam ovipositores, órgãos longos e tubulares usados para inserir os ovos diretamente em diferentes substratos e fontes de alimento, um pouco como larvas. Isso significa que estaremos falando de uma realidade em que você jamais teria certeza se um pedaço levemente velho de planta, carne ou qualquer outro material não estivesse abrigando uma infestação prestes a emergir. O outro problema com esse grupo volta ao pequeno grande problema. Em média, eles eram verdadeiros tanques. Não apenas uma, mas várias espécies atingiam tamanhos semelhantes ou até ligeiramente maior do que o maior gênero de barata viva atualmente, o Megaloblata, que vive na América Central e na América do Sul e pode ter o tamanho da palma inteira de sua mão.
Só de imaginar vários desses andando por aí, inserindo ovos em tudo ao redor, já dá um arrepio. E assim como as megaloblata, a maioria tinha asas e era capaz de voar. O resto eu deixo por sua conta. E não muito distante delas do ponto de vista taxonômico, existe um parente dos rhoacoides que eu também fico feliz por não estar mais por aqui. O Manipulator. Sim, esse é realmente o nome. Ele viveu durante o Cretáceo há cerca de 100 milhões de anos e era basicamente uma mistura de barata com louva-a-Deus. Curiosamente, apesar de parecer menos com uma barata do que os próprios rhoacoides, o Manipulator era uma barata legítima, só que não como qualquer uma que exista hoje. Ele tinha pernas longas, pescoço alongado, mandíbulas afiadas e, para completar, uma cabeça extremamente flexível, capaz de girar com liberdade. E o que isso significa quando juntamos tudo? Significa que o Cretáceo aparentemente teve um problema com baratas predadoras. Sim, uma barata que saía por aí caçando outras criaturas. Eu não sei você, mas eu já acho baratas assustadoras o suficiente quando não estão matando nada. Felizmente, esses indivíduos eram menores que os rhoacoides, medindo pouco menos de 2 centímetros de comprimento. Mesmo assim, não é nada reconfortante saber que baratas predadoras estão totalmente dentro das possibilidades da evolução. E outra coisa que definitivamente não é reconfortante são as piranhas. Aqueles peixes carnívoros que andam em grupo, têm dentes absurdamente afiados, conseguem devorar comida em segundos e são tão vorazes que até ganharam seu próprio filme de terror, Piranha 3D. Só que nenhuma piranha viva, por mais assustadora que seja, conseguiria competir com um gênero hoje extinto chamado simplesmente megapiranha. Há cerca de 9 milhões de anos nas águas tropicais de água doce da Argentina pré-histórica, esse peixe reinava quase absoluto. Era uma piranha, ou melhor, um serra-salmídeo como nenhum outro. No papel, ele até compartilhava algumas características com as piranhas atuais, como o formato geral do corpo. A aparência não era tão diferente, mas o tamanho era outra história. De novo, estamos diante daquele pequeno grande problema, só que levado longe demais. Hoje, mesmo sendo relativamente pequenas, as piranhas conseguem causar danos impressionantes para o próprio tamanho. Existem casos de pessoas que perderam dedos das mãos, dos pés e, em situações extremas, até morreram após ataques em grupo. Isso tudo considerando que, normalmente, elas não passam do tamanho de sua mão. Com a megapiranha, a conversa muda completamente. Estamos falando de um animal em que sua mão caberia dentro da boca dele. Indivíduos adultos chegavam a quase 75 centímetros de comprimento, tornando-se os maiores serra-salmídeos predadores conhecidos e, de longe, os mais pesados. Uma megapiranha podia pesar cerca de 10 quilos. Pode parecer enorme para uma piranha, mas isso a coloca mais ou menos no tamanho de um bebê humano de 1 ano. Não estamos falando de proporções monstruosas. Mesmo assim, era inegavelmente aterrorizante. Ela possuía tudo o que torna as piranhas modernas assustadoras, só que no caso dela, tudo era pior. Os dentes não eram apenas maiores e afiados como lâminas, eram incrivelmente poderosos para o tamanho do animal. Isso porque estavam ligados a uma mandíbula extremamente eficiente, capaz de gerar quase 3.000 newtons de força de mordida, possivelmente até mais. Um valor superior ao de um tigre adulto, mesmo sendo cerca de 30 vezes menor. E o formato dos dentes fazia essa força render ainda mais. Um estudo que recriou a dentição indicou que a megapiranha provavelmente conseguia perfurar o fêmur de uma vaca, o casco de uma tartaruga e a couraça de vários bagres com uma única mordida. Isso sugere que esse pequeno peixe não estava interessado em presas pequenas. O design dos dentes também garantiu o máximo de dano possível. Ao entrar em contato com a carne, a pressão se concentrava nas pontas, permitindo cortar grandes quantidades de tecido como se fosse manteiga. Se atingisse osso duro, cartilagem ou algum tipo de armadura, a pressão se distribuía pela base dos dentes, permitindo continuar mordendo e começar a roer através do osso. Definitivamente, não seria uma forma agradável de morrer. E ela parecia ser tão eficiente que, ao contrário das piranhas modernas que costumam caçar em cardumes, acredita-se que fosse um predador solitário. Afinal, quando você consegue atravessar o fêmur de uma vaca sozinho, não precisa de ajuda. Então fica claro que esse peixe era um belo pesadelo aquático. Mas e quando não é só uma coisa no lago que causa terror? E quando tudo ali dentro é um pequeno pesadelo, onde ser pequeno e assustador não é exceção, é praticamente a regra? Acontece que nesse lago, ou melhor, nesse momento da história, realmente existiu. Talvez nenhum outro período combine tanto com a ideia de pequenos pesadelos quanto o Cambriano. Quanto mais voltamos no tempo, mais estranhas as coisas parecem ficar. E considerando que esse período aconteceu há cerca de 500 bilhão de anos, o cenário era praticamente alienígena. Muito disso se deve a um evento importante, a Explosão Cambriana.
Foi um momento de rápida radiação da vida complexa, que levou a uma enorme diversificação em praticamente todos os grandes grupos biológicos. Foi também quando quase todos os filos animais apareceram pela primeira vez no registro fóssil. Como muitos desses seres eram os primeiros representantes de suas linhagens, quase tudo no Cambriano tinha uma aparência extremamente primitiva. Em muitos casos, francamente perturbadora. E para completar, eram pequenos. Um dos maiores animais conhecidos de todo o período pesava cerca de 2 quilos, o Anomalocaris, um artrópode de aparência bastante incomum, que foi predador voraz para sua época. É considerado um dos primeiros exemplos conhecidos de predador de topo, equipado com 2 apêndices versáteis que permitiam agarrar e manipular presas. E esse pequeno terror era apenas um membro de uma ordem diversa conhecida como Radiodonta, que por sua vez fazia parte de um grupo ainda mais amplo, os Dinocaridida. Dentro dele havia outras criaturas bizarras, como a família Opabinidae, com seus apêndices semelhantes a probóscides, e Kerygmachelidae, que possuía apêndices horizontais usados para capturar presas, repletos de espinhos e estruturas rígidas. Sinceramente, sua aparência já seria suficiente para causar arrepios. Se eu estivesse com os pés na água e sentisse algo assim encostar nos meus dedos, seria o fim. E eles não eram os únicos a evitar. Havia também os lobopodianos, que eu gosto de chamar de vermes do inferno, porque muitos parecem o tipo de criatura que, se você tocasse, morreria de uma forma horrível. Entre os mais icônicos estavam Alucigenia e Aisheaya, ambos encontrados no famoso Burgess Shale, no Canadá. E embora esses dois já façam qualquer um questionar a realidade, eu diria que nem são os mais estranhos do grupo. Existia, por exemplo, Colensovermes, uma criatura cheia de apêndices semelhantes a tentáculos cobertos de cerdas, com espinhos ao longo do dorso. Parecia algo saído diretamente de um nevoeiro, de Stephen King. Havia também formas como Vatiovermes e gêneros que lembravam praticamente um cacto ambulante e nadador, como Diania. E se nada disso fosse suficiente, ainda existia Facivermes, que superficialmente até lembra um pouco o facehugger da franquia Alien. Na prática, ele era menos dramático, passando mais tempo fixo no substrato à espera de pequenas partículas de alimento do que saltando no rosto de alguém. Mesmo assim, eu fico muito feliz por existir 500 milhão de anos entre mim e ele. O mesmo vale para o Nicodiction e muitos outros. Como eu disse, esse período parecia um catálogo infinito de criaturas que poderiam facilmente interpretar monstros em um filme de ficção científica. E eu nem comecei a falar de outro grupo completamente diferente, os Marrelomorpha. À primeira vista, poderiam parecer trilobitas que deram errado, ou algum tipo de caranguejo bisonho, mas não eram nenhum dos dois. Ainda assim, tinham certa relação com os trilobitas, e em alguns aspectos, talvez ocupassem nichos ecológicos semelhantes, só que com uma aparência muito mais inquietante. No fim das contas, enquanto os gigantes costumam ser os que nos fazem correr, eu diria que são os pequenos horrores que realmente entram debaixo da nossa pele. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.